Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário qual você está assistindo a mais um vídeo do Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do Apocalipse capítulo 12. Nós vamos estudar os versículos 16 e também 17. Eu convido então você, meu amigo ou minha amiga, o meu irmão que está assistindo a mais um estudo, a pegar a sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus no livro da profecia do Apocalipse, neste capítulo 12, para juntos lermos os versículos 16 e também 17, a fim de que o Espírito Santo venha nos dar compreensão, entendimento a respeito dessas palavras importantíssimas, que de uma maneira toda especial foram colocadas na palavra de Deus para o povo que estivesse vivendo nos últimos dias. Nós vemos, por exemplo, que no livro da profecia do profeta Daniel, o Senhor, falando a respeito dos últimos dias, ele diz a Daniel que aquelas palavras, as quais foram dadas para ele, estavam encerradas e seladas, porque elas eram para o tempo do fim. Contudo, nós vemos no capítulo 10 do livro do Apocalipse, que aquele poderoso anjo, o qual desce com um livrinho aberto na mão e o entrega para João, ele está mostrando que no tempo do fim não haveria mais livro selado, não haveria mais livro ou profecia fechada, mas estava aberta para os estudos, os quais não puderam ocorrer no tempo de Daniel e em tempos posteriores, que não eram ainda o tempo do fim. A profecia de Daniel e a profecia de Apocalipse, elas devem ser estudadas em junção, pois tanto Daniel, assim como João, tanto as profecias do livro de Daniel, assim como as profecias de João, elas falam a respeito dos últimos dias. E foi por esse motivo que o livro de Daniel estava selado e o livro do Apocalipse não estava selado. Porque o livro de Daniel não foi dado num período em que os homens poderiam estudá-lo, pois ele foi dado para o tempo do fim. E o livro do Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel, para esses últimos dias, não é mais um livro fechado e selado. Mas a profecia está aberta para você, a profecia está aberta para mim, a profecia está aberta para os estudiosos da palavra de Deus. O capítulo 12 do livro de Daniel chama os estudiosos, os que colocam verdadeiramente o seu coração nas mãos de Deus e permitem que o Espírito Santo lhes revele a profecia. Estes são chamados de sábios. No livro de Daniel é descrito que os ímpios nos últimos dias não compreenderão a profecia, mas os sábios. E o princípio da sabedoria é bom nós lembrarmos que Salomão nos diz que é o temor a Deus. E o temor a Deus nós vemos na palavra do Senhor, que é o guardar os seus mandamentos. Então os sábios, segundo os olhos de Deus, são aqueles que nos últimos dias temem a Deus. São aqueles que guardam os seus mandamentos. Estes, diz o profeta Daniel, ou diz o Senhor no livro do profeta Daniel, estes entenderão a profecia. Bom, sem mais demoras, vamos então ao estudo do livro do Apocalipse. E o primeiro versículo, o qual nós vamos estudar, é o versículo 16 do capítulo 12. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. É lógico que para compreender este primeiro versículo, você obviamente vai ter que assistir ao estudo passado, o qual nós falamos a respeito do versículo 15 do capítulo 12. Na verdade, você deve assistir todos os demais vídeos que anteriormente foram gravados nessa série do Apocalipse versículo por versículo.
Mas enfim, o capítulo 12 está falando a respeito do grande conflito cósmico. O Senhor está dando uma visão panorâmica do grande conflito entre a verdade e o erro desde o céu até os últimos dias. Começando com o dragão e com os seus anjos, e Miguel, Jesus, aquele que é igual a Deus, e os seus anjos lutando pela supremacia nos céus dos céus. O capítulo 12 nos mostra que o dragão, Satanás e os seus anjos não prevaleceram contra Miguel, Jesus, e os seus anjos. Foram lançados para a terra. Vemos, todavia, no livro de Gênesis, que infelizmente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tal como os anjos que se rebelaram contra Deus, eles acabaram aceitando as palavras mentirosas da serpente Satanás e entraram também em rebelião contra o governo do Altíssimo. Todavia nós vemos em Gênesis 3, versículo 15, que ali o Senhor faz uma profecia mostrando que haveria uma solução para o problema da queda do homem. No capítulo 12 nós vemos que os descendentes de Eva, eles também estariam envolvidos no grande conflito. E nós vemos que nos finais dos dias, nós vemos depois mesmo do nascimento de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, porque o capítulo 12 também nos fala deste momento do grande conflito, o apogeu do grande conflito, quando o Senhor Jesus Cristo, como homem, desceu a esta terra e venceu Satanás, semelhantemente a como ele havia vencido Satanás nos céus, ele venceu aqui nesta terra para que houvesse salvação, resgate para a raça caída, os homens. Nós vemos que o capítulo 12 ele não para por aí, mas ele vai adiante, falando a respeito dos descendentes da mulher. E na profecia, nós sabemos muito bem que mulher representa a igreja de Deus. Portanto, de uma maneira toda especial, é necessário que você assista os estudos com relação ao capítulo 12 para compreender um pouco mais a respeito deste versículo, ou destes 2 versículos que agora nós estamos estudando. Mas repetindo, a palavra aqui nos diz no versículo 16 que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio, o qual o dragão havia arrojado de sua boca. Bom, na profecia nós vemos que as águas representam nações, povos, línguas. Isso está em Apocalipse 17, no versículo 15. Nós vemos que no período da Idade Média, através do governo romano, através de uma maneira toda especial, das inquisições e das perseguições a mando do bispo de Roma contra os verdadeiros cristãos, os quais tinham em suas mãos a palavra de Deus, mas pelo fato de quererem viver a sã doutrina, a sã piedade, foram então perseguidos por este governo religioso e político que era o governo de Roma, tendo como o seu líder maior o bispo de Roma. Nós vemos que no período da Idade Média, multidões foram enviadas contra os fiéis de Deus, ou seja, a serpente, o dragão, Satanás, utilizando-se do bispo de Roma, utilizando-se do governo romano. Ele enviou multidões para perseguir a igreja. Contudo, aqui no versículo 16, nós vimos que a terra socorreu a mulher, a qual no período da Idade Média, por mais de 1260 anos esteve sendo perseguida, mas de uma maneira toda especial, viveu uma profunda, tremenda perseguição
por exatos 1260 anos. A profecia nos diz 1260 dias, mas nós vemos pelas Sagradas Escrituras, em Números, em Ezequiel, que na profecia o Senhor Deus transforma um dia em um ano. Por isso, os 1260 dias que a mulher estava fugindo no deserto, o lugar o qual o Senhor já lhe havia preparado, foram na verdade 1260 anos que a mulher, ou seja, a igreja, esteve fugindo da perseguição da serpente, a qual se utilizava, é claro, do governo romano no período da Idade Média. Mas o versículo 16 nos diz que em determinado momento a terra serviu de refúgio para a mulher. Muito próximo de se terminar os 1260 anos proféticos, em 1620, os primeiros peregrinos cristãos, fugindo da perseguição da Europa por causa do governo romano, vieram ao Novo Mundo, vieram à América, e então a terra, assim como na profecia, as águas, os mares são lugares muito habitados, são multidões, são povos, são línguas. Ao contrário, a terra na profecia é um lugar pouco habitado, sem povos, sem nações. Assim, quando os primeiros peregrinos cristãos da Europa chegaram nas Américas, encontraram a terra. Profeticamente, um lugar deserto, solitário, com poucas pessoas. E veja que o versículo nos diz que a terra abriu a sua boca e engoliu o quê? O rio, o qual a serpente Satanás havia arrojado de sua boca contra a mulher. Satanás, utilizando-se do poder romano e dos seus mandatos, enviou no período da Idade Média as multidões para perseguir os chamados hereges, os quais, na verdade, eram, segundo a palavra de Deus, os verdadeiros cristãos. Pois eles guardavam a palavra do testemunho, amavam a Deus, pois guardavam os seus mandamentos, pois o Senhor sempre teve em todas as épocas povos os quais entendiam e compreendiam o Antigo e o Novo Testamento, tal como os valdenses e os albigenses, os quais no período da Idade Média representavam esta igreja, esta mulher, a qual por cerca de 1200 anos estava fugitiva no deserto, ou seja, nos lugares mais afastados e escabrosos e escondidos da terra. Agora, então, fugindo os cristãos da Europa para as Américas, encontraram um lugar deserto, sem leis papais, sem leis políticas e religiosas, as quais não estavam fundamentadas na palavra de Deus. E eles puderam então fundar agora uma nação, um governo baseado na democracia e também na liberdade religiosa. São esses os fundamentos que constituem uma das nações que foram mais abençoadas por Deus em todas as épocas, os Estados Unidos da América do Norte. Esta nação serviu de refúgio não apenas para esses primeiros peregrinos que em 1620 vinham da Europa para o Novo Mundo, mas agora com um Estado fundamentado em democracia e liberdade religiosa. Muitos outros cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa, muitos outros cristãos os quais estavam sendo perseguidos pelas multidões, pela água
que a serpente estava pela sua boca arrojando contra a igreja, esses encontraram também refúgio nas Américas. Partiram para o Novo Mundo e aqui encontraram um lugar o qual eles poderiam servir a Deus segundo os ditames de sua consciência, porque a palavra de Deus nos dá essa liberdade de a estudarmos. E segundo o Espírito Santo nos revela ser a verdade, seguirmos então esta verdade. O Senhor Deus não nos obriga a seguirmos a religião do mundo. O próprio Jesus, o qual compreendia perfeitamente toda a verdade bíblica, pois ele mesmo era e é a verdade, ele não obrigou nem mesmo os seus discípulos a seguirem as verdades às quais ele apresentava, a religião a qual ele apresentava, pois veja que o próprio Judas teve liberdade de escolher entre Satanás e Jesus e acabou escolhendo o caminho errado, a religião errada. A mesma a qual estava no coração dos fariseus, a religião do egoísmo, da autossuficiência, da inveja, do materialismo. Jesus ensinou que a verdadeira religião não é esta. Mas Judas, um dos seus discípulos, seria um dos seus apóstolos. Ele escolheu o outro lado. O Senhor, Ele não nos força, Ele não nos obriga a seguirmos as verdades às quais Ele nos apresenta. Contudo, aquele governo, o qual dizia ter um líder que era o próprio vigário de Cristo na terra, não baseado nas palavras das Escrituras, mas baseado sim em seu próprio entendimento e em ordenanças humanas a respeito das coisas sagradas, obrigava os homens a cumprirem aquilo que ele dizia justamente ou juntamente com os demais líderes da cúpula católica ser a verdade, quando na verdade as suas ordenanças e rituais não têm como base um assim diz o Senhor. Queriam obrigar os homens, e na verdade obrigavam os homens no período da Idade Média a seguirem o assim diz o bispo de Roma. E então, pela graça do Senhor Deus, os cristãos que viviam na Idade Média encontraram um refúgio nas Américas. Então todos os cristãos, os quais haviam se libertado da fé católica e agora estavam constituindo as suas religiões, as suas igrejas, com base nas verdades que eles estavam encontrando na palavra de Deus, começaram a se reunir no Novo Mundo, ou seja, nos Estados Unidos da América do Norte, batistas, metodistas, novos cristãos, muitos outros que haviam se libertado das doutrinas, dos dogmas católicos apostólicos romanos, agora em grupos estavam reunidos no Novo Mundo. O Senhor Deus começou a abençoar grandiosamente esta nação, os Estados Unidos, pelo fato de que era uma nação fundamentada nos princípios bíblicos, pois o Senhor nos dá a liberdade de escolha. O Senhor é favorável à democracia, à verdadeira democracia. Então essa nação começou a crescer e expandir-se, mas muito mais de uma maneira espiritual, pois o Senhor agora começou a abençoar os seus filhos.
Agora que eles tinham condições de abrir a palavra livremente e estudá-la, o Senhor Deus começou agora a revelar mais e mais verdades, as quais se haviam por mais de 1260 anos se perdido. Pois a palavra de Deus no período da Idade Média, ela não poderia ser lida como hoje em dia ela é lida por você e por mim e pelos cristãos, os quais moram em países que concedem a eles a liberdade religiosa. O Senhor Deus, então, através dos cristãos dos Estados Unidos, foi abençoando de uma maneira muito profunda, muito grandiosa, muito especial, o estudo das Escrituras. Mas o versículo 17 do capítulo 12 nos mostra que, apesar dessa liberdade religiosa, apesar também do final desses 1260 anos de perseguição, os quais terminaram em 1798, o versículo 17 do Apocalipse, capítulo 12, nos mostra que o dragão, ele não daria paz à mulher, ele não daria paz à igreja. Mesmo após sendo fundado um país, o qual seria também exemplo para muitas nações com relação à liberdade religiosa, a palavra de Deus, no versículo 17, nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora a mulher, agora a igreja tinha liberdade para estudar a palavra de Deus e para servir ao Senhor. Todavia, o arqui-inimigo da verdade, Satanás, o dragão, o destruidor, começou a se irar mais e mais contra a mulher, contra a igreja. E aqui nesse versículo 17 nos diz que de uma maneira toda especial ele se irou contra os restantes, contra o remanescente, contra os últimos descendentes da mulher, contra os últimos descendentes da igreja. O capítulo 17, ou melhor, o versículo 17 desse capítulo 12, nos fala mais especificamente a respeito da igreja do tempo do fim. O tempo do fim, ele se inicia após o término desses 1260 anos de perseguição, os quais se terminaram em 1798. Nós sabemos que o Senhor Deus, após esse período, ele deu de uma maneira especial nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outros lugares do mundo, um grande conhecimento a respeito das profecias de Daniel e a respeito das profecias do Apocalipse, pois o próprio livro de Daniel havia profetizado que no tempo do fim a profecia seria aberta e descelada, e o livro do Apocalipse nos mostra que a profecia não estaria fechada nos últimos dias, pois o fato do anjo, do capítulo 10, entregar um livro aberto para João, um livrinho aberto para João, ali a palavra de Deus está nos mostrando que a profecia no tempo do fim, pois o capítulo 10, o seu contexto nos fala a respeito do período do tempo do fim. E ali então, com a entrega deste livrinho aberto para João, o Senhor está querendo nos dizer que no tempo do fim, a profecia não mais estaria selada ou encerrada ou fechada ou incompreensível aos homens. Portanto, meus irmãos, se o seu pastor, se a sua pastora, se algum membro de igreja, se algum líder ou se você mesmo diz:
que o Apocalipse, Daniel e as profecias da palavra de Deus não podem ser compreendidas, cuidado com isso, porque a palavra de Deus nos mostra em Daniel que a profecia no tempo do fim, que é o tempo que você e eu estamos vivendo, esta seria descelada. O Senhor abriria a profecia para os seus servos, e o livro do Apocalipse já está dizendo revelação. O Senhor está revelando para os seus servos o futuro. O próprio livro do Apocalipse, em seu início, nos diz que o Senhor Jesus recebeu do seu Pai a profecia, entregou a seu anjo, e o seu anjo entregou a João as coisas as quais dentro em breve deveriam acontecer ao povo de Deus. O Senhor, Ele deseja revelar para os sábios, para os que temem ao Senhor, para os que guardam os seus mandamentos. Ele deseja revelar o futuro das coisas, a fim de que estejamos preparados espiritualmente, mentalmente e até fisicamente para todas as coisas, para todas as provas, as quais já estão sobre os filhos de Deus e as quais ainda haverão de vir sobre os filhos de Deus. Porque nós vemos aqui que o dragão, o Satanás, ele se ira de uma maneira toda especial com os restantes descendentes da mulher, os remanescentes, que são aqueles que sobram, são aqueles que permanecem fiéis. Após 1798, o Senhor deu grande conhecimento das profecias para os seus servos. De uma maneira toda especial, nos Estados Unidos, ele se utilizou de Guilherme Miller. Embora, é claro, Guilherme Miller cometeu aquele erro de entender, de achar que a volta do Senhor Jesus, juntamente com outros que faziam parte do movimento millerita, e juntamente com outros que no mundo inteiro entendiam que o Senhor Jesus ia regressar a esta terra no dia 22 de outubro de 1844. O Senhor Deus deu grande conhecimento a Guilherme Miller e a estes homens que viveram esta grande decepção de 1844, pois a profecia a qual eles estavam estudando, ou a qual estava servindo de base para os seus estudos, a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, a qual dizia que após 2.300 tardes e manhãs, ou seja, após 2.300 anos, começando a se contar a partir do decreto o qual dava direito, condições de serem reconstruídos os muros de Jerusalém, isto em 457 a.C., contando então 2.300 dias proféticos, ou seja, 2.300 anos, utilizando-se do calendário dos judeus, pois as profecias foram dadas, baseadas no calendário da época. Utilizando-se então deste calendário, chegaram de maneira correta à data de 22 de outubro de 1844, quando se terminaram os 2.300 anos da profecia. Contudo, naquela época, eles tinham a compreensão de que a purificação do santuário era a volta de Cristo, o qual estaria purificando com fogo a terra. Por isso eles não conseguiram compreender que a profecia de Daniel não estava falando a respeito da volta do Senhor Jesus a esta terra, mas sim do Yom Kippur, da purificação do santuário, tal como existia no santuário da terra, mas no céu. Pois o apóstolo Paulo nos fala no livro de Hebreus que existe um santuário nos céus, o qual o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e que ministra na presença do Senhor Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso.
A palavra de Deus nos diz que o santuário que existia na terra era somente uma sombra, uma ilustração do santuário o qual existe nos céus. Santuário este, tabernáculo este, que não foi feito por mãos humanas, assim como o tabernáculo aqui na terra foi feito. O tabernáculo na terra, que foi feito por mãos humanas, ele era um símbolo deste tabernáculo que existe nos céus, o qual foi erigido e construído pelo próprio Deus. As coisas que aconteciam no tabernáculo da terra eram tão somente uma ilustração, uma sombra, um tipo das coisas que aconteceriam no tabernáculo dos céus. No tabernáculo da terra existia o dia da purificação, existia o Yom Kippur, no qual o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados de todo o povo, o qual havia cometido durante todo o ano. E no final do ritual da purificação no lugar santíssimo, nós vemos que aquele cortinário, o qual separava o lugar santo do lugar santíssimo, o qual se encontrava com os registros dos pecados do ano todo de Israel, naquele grande cortinário, eram removidos. Pois a palavra nos diz que aquela cortina era removida e posta uma cortina branca. E então o sumo sacerdote pegava o bode, o qual era escolhido para Azazel, ou seja, para Satanás, e lançava sobre a cabeça do bode todos os pecados os quais o Senhor havia naquele dia da expiação purificado e extinguido para todo sempre. E este bode era enviado para o deserto. O bode não ia de maneira alguma fazer expiação pelos filhos de Israel. O Senhor Deus, neste cerimonial que acontecia no antigo tabernáculo, estava mostrando que haveria um momento em que todos os registros dos pecados do Israel de Deus, tanto o Israel literal como o Israel espiritual dos dias de hoje, seriam completamente expiados, apagados para todos sempre dos registros dos céus. E então, assim como o sumo sacerdote lançava sobre o bode para Azazel a culpa de todos aqueles pecados os quais haviam sido perdoados e apagados nos registros celestiais, e este bode era lançado ao deserto, assim também, após 1844, após o dia 22 de outubro de 1844, quando acabaram-se os 2.300 anos da profecia de Daniel 8:14, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele começou a sua última obra no santuário, no tabernáculo celestial, a obra do Yom Kippur. Porque o que acontecia no tabernáculo da terra era uma representação do que iria acontecer no tabernáculo dos céus. O Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, ele diz em sua palavra, por intermédio das profecias, que a partir de 1844, 22 de outubro de 1844, ele não estaria voltando a esta terra como Guilherme Miller e outros pensaram, que ele estaria voltando para purificá-la. As profecias nos mostram que a partir desta data ele ia iniciar o último trabalho pelo seu Israel, o grande Yom Kippur no templo e no tabernáculo celestial. Cada caso está passando diante dos olhos daquele que pode prescrutar todas as coisas, até mesmo as que foram feitas no oculto, no escondido, onde somente o Senhor Deus e os santos anjos poderiam ver o que estava sendo feito.
O Senhor Deus agora está fazendo expiação por todos os pecados os quais Israel cometeu. Pois assim como no passado, quando o cordeirinho era morto e o sangue era derramado, os pecados da pessoa a qual levava o cordeiro eram perdoados, mas no final do ano era necessário fazer ainda uma grande expiação por todo Israel. Assim também, nos nossos dias, após a inauguração do santuário do tabernáculo nos céus, quando Jesus subiu aos céus dos céus após sua morte e ressurreição, ele começou a sua obra como sumo sacerdote, mas também como sacerdote. Pois Jesus, ele é tudo na verdade. Ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E muitos outros símbolos, os quais estavam inclusos ali no tabernáculo, que representavam a Jesus, ele também o é hoje em dia na presença do Pai. Então, quando foi inaugurado o tabernáculo dos céus, o Senhor Jesus agora começou a apresentar o seu sacrifício ao Pai, pedindo que todo aquele pecador que se arrependia e que em nome de Jesus confessava os seus pecados, fosse então pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, perdoado. Assim como acontecia no tabernáculo do passado, na terra, acontece no tabernáculo dos céus. Na terra era apresentado o cordeiro, nos céus Jesus Cristo apresenta as suas feridas, o seu sacrifício diante do Pai. E o Pai concede o perdão. Todavia, lá no período do antigo Israel, mesmo que os pecados do povo eram perdoados, um registro desses pecados ficava naquele grande cortinário. E o Senhor exigia que no dia da expiação, no dia da purificação, todo Israel estivesse agora meditando, pensando, pedindo novamente que o Senhor os purificasse de toda falha, de toda transgressão, de todo erro, pedindo que o Senhor eliminasse todos os registros de sua culpa, e lhes concedesse permanecerem no meio do povo de Deus, pois era dito que no Yom Kippur, no dia da expiação, aquele que não afligisse a sua alma diante do Senhor, pediram remissão de todos os seus pecados, os quais eles lembravam e os quais eles não lembravam que tinham cometido. A palavra nos diz que estes que não afligiam a sua alma diante do Senhor deveriam ser não apenas expulsos do acampamento, mas deveriam ser mortos. E o que aconteceu no passado é uma representação do que acontece no presente. O Senhor, então, tal como no passado, a partir de 1844, começou uma obra de purificação por todo o seu povo Israel, pois existe ainda no tabernáculo dos céus os registros dos teus e dos meus pecados e de todos os filhos de Deus, tal como também existia um registro dos pecados dos servos de Deus naquele tabernáculo da terra. Jesus está fazendo expiação pelo seu povo. E assim como no passado, o sumo sacerdote, quando terminava de fazer expiação, lançava toda a culpa dos pecados sobre o bode para Azazel e o lançava para o deserto, para sofrer a pena de todos os pecados os quais ele havia trabalhado para fazer o povo de Deus pecar. Assim também o Senhor Jesus, hoje,
quando terminar o seu trabalho de expiação no santuário, no tabernáculo dos céus, ele virá a esta terra. E todos os pecados os quais Azazel, o próprio Satanás, fez com que o povo de Deus cometesse, o Senhor Jesus lançará sobre ele e fará com que ele fique neste deserto, nesta terra, por 1000 anos, tal como o bode era enviado ao deserto no passado. Neste período de 1844, os servos de Deus tiveram a grande compreensão das sagradas escrituras e da profecia de que o Senhor iniciaria o grande dia de expiação. Então, muitas verdades as quais haviam sido deitadas por terra pela religião romana e pela falta de compreensão dos seres humanos, porque a Bíblia não era aberta como é aberta em nossos dias. Então, após o Senhor Deus dar muita compreensão profética e das Sagradas Escrituras ao seu povo, um movimento começou a se formar nos Estados Unidos da América do Norte. Após passarem por esta grande decepção, pessoas no mundo inteiro começaram a estudar novamente a profecia, por que Jesus não havia voltado em 22 de outubro de 1844. E então, no estudo muito mais profundo de Daniel, de Apocalipse e de outros livros da Bíblia, conseguiram, pelo poder do Espírito Santo, compreender aonde estava a falha, aonde estavam, na verdade, os erros doutrinários. Este movimento de muitas religiões que haviam naquele período da grande decepção deste ano de 1844, começaram a se unir. Não foi uma espécie de ecumenismo. Foram pessoas de várias religiões se unindo para estudar a profecia bíblica e as verdades bíblicas para conseguirem encontrar todos os pontos doutrinários os quais no período da Idade Média haviam sido deturpados pela região apostólica romana. E então, desta reunião de várias denominações as quais estavam esperando Jesus para o ano de 1844, após essa grande decepção, se reuniram formando um movimento o qual cria que o Senhor Jesus viria novamente a esta terra. Não no ano de 1844, pois entenderam que o dia e a hora da vinda de Jesus ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, senão o próprio Pai. O Senhor Deus, ele havia profetizado no capítulo 10 do livro do Apocalipse essa grande decepção de 1844. Ele havia profetizado essa grande decepção porque ele sabia que muitos povos, nações, línguas e tribos ainda haviam de escutar que Jesus estava prestes a voltar a esta terra. Agora, este mesmo movimento que descobriu as verdades, as quais estavam escondidas na palavra de Deus, também entendeu que havia uma verdade a qual, no período da Idade Média, tinha sido derrubada, pisada a pés, pelo governo político e religioso católico romano. Eles descobriram que o sábado sempre foi uma verdade vigente, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo. Pois o Senhor Jesus nos diz no livro de Mateus que ele não veio para abrogar a lei e os profetas. De maneira alguma, ele disse que ele veio para cumprir a lei e os profetas.
Eles entenderam que o Senhor Jesus disse que até que os céus e a terra passassem, nenhum I e nenhum J passariam da lei até que todas as coisas se cumprissem. E então eles entenderam que Pedro, em 2 Pedro, diz que é no dia do Senhor, no dia da volta de Jesus, que os céus haverão de passar com estrepitoso estrondo e os elementos vão se desfazer, assim como todas as obras da terra. Veja que os céus e a terra, eles não passaram. Jesus ainda não voltou a esta terra. Portanto, as palavras de Cristo com relação à lei de Deus continuam vigentes. Nem um I, nem um J, nem coisa alguma, nem vírgula alguma da lei de Deus passou. É por isso que o dragão aqui no versículo 17, ele se ira contra a mulher, ou contra a igreja, contra os restantes da igreja, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, porque este movimento, o qual o Senhor Deus formou nos Estados Unidos, os quais são filhos de Deus de todas as religiões cristãs, inclusive até mesmo da fé católica apostólica romana, mas que se uniram para estudar as verdades de Deus e as profundezas da profecia bíblica e encontraram muitas verdades as quais estavam ocultas aos olhos dos homens, inclusive a verdade do sábado. Porque estes filhos de Deus, os últimos, os restantes, os remanescentes, os quais o dragão se ira, tem ódio e os persegue, eles guardam todos os mandamentos de Deus e não do homem. E o quarto mandamento da lei de Deus, ele foi pisado pelo governo romano. No ano de 321, por Constantino, aquele líder romano, aquele imperador romano, o qual havia dito que tinha se convertido, mas que não passou por uma verdadeira conversão e agora começou a misturar a verdade com o erro. Este povo que cria nas verdades da Bíblia, eles encontraram esta verdade que após a morte e a ressurreição de Cristo, todos os cristãos guardavam todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado da lei de Deus. Este movimento, ele entendeu que as leis mosaicas, todas elas se cumpriram e foram cravadas na cruz do Calvário. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, é eterna, imutável, pois foram escritas pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Eles compreenderam que o dragão tem tanto ódio daqueles que guardam todos os mandamentos da lei de Deus, porque o motivo da expulsão do dragão e dos seus anjos dos céus foi a transgressão desta lei, pois a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. E a questão do homicídio e da mentira estão registradas na lei do Senhor Deus, na lei dos 10 mandamentos, mostrando assim que Lúcifer caiu de sua posição e os demais anjos que se rebelaram contra Deus caíram de sua posição a partir do momento que eles transgrediram nos céus a lei dos 10 mandamentos. É por isso que ele persegue o povo dos últimos dias, o qual conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, compreender todas as verdades desta cadeia profética perfeita, todas as verdades bíblicas, inclusive a verdade dos 10 mandamentos, inclusive a verdade do 4º mandamento, o qual fala do Deus que criou céu, terra, mar e as fontes das águas.
Este povo, este movimento, o movimento adventista, entendeu que o Senhor Deus, Ele dá o sábado, como diz Ezequiel, como o seu selo. Porque Satanás, tirando o dia, o qual mostra que é Deus que criou os céus, terra, mar e todas as coisas que neles há, e coloca em vez do sábado o domingo, que é o dia do Deus Sol. Então Satanás se intromete na lei de Deus, e agora a adoração e o culto devidos ao Deus Criador dos céus, terra e mar, passa na verdade a ser dirigido consciente ou inconscientemente a Satanás, que é o Deus Ra, que é o Deus Sol, que é o Deus que é adorado no dia do domingo, o Sunday. Você não sabia, meu irmão e minha irmã, que os filhos de Deus, após a ressurreição de Cristo, guardavam o dia do Senhor, o sábado? Você não sabia que foi, na verdade, um imperador romano, num concílio com os líderes que estavam se apostatando da verdadeira fé cristã, a partir de 321, e também mais para frente no concílio de Laodiceia, que substituíram o sábado bíblico pelo domingo, o qual era o dia maior do Deus maior pagão de Roma. Você não compreendia isto? Mas agora você compreende, porque Deus, no fim dos tempos, deu compreensão aos seus povos, aos seus fiéis de todas as denominações cristãs, de que toda a lei de Deus deve ser guardada, inclusive o dia o qual Satanás, na Idade Média, trabalhou para remover, mas que nos últimos dias é restaurado, e pelo fato de ser restaurado, o dragão se ira contra este povo. Agora o dragão, ele se ira contra os que nos últimos dias guardam todos os mandamentos de Deus, mas que também têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. E Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, quando o anjo vai explicar a João o que significa ter o testemunho de Jesus, ou a fé de Jesus, ele diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O dragão, Satanás, ele tem ira deste povo adventista porque eles guardam os 10 mandamentos e eles têm o espírito da profecia, ou seja, Deus deu a bênção deles compreenderem a profecia pelo fato de que eles também aceitam todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que é o selo de Deus, conforme diz a palavra de Deus. É por causa disso que você, meu irmão e minha irmã, deve abrir a sua mente, seus olhos, seus ouvidos para compreender o que o Espírito Santo está te dizendo neste momento. O Senhor Deus está dizendo que Satanás, o dragão, nos últimos dias, ele se ira contra a igreja, ele se ira contra a mulher, ele se ira contra o povo de Deus, ele se ira contra aqueles que são os remanescentes, os quais guardam toda a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. Qual é o povo entre todos os povos, entre todas as nações cristãs, que guarda todos os mandamentos de Deus e compreende as profecias bíblicas, senão o povo adventista do 7º dia, um movimento o qual, na verdade, é fundado por todas as religiões cristãs após o período de 1798, quando começa o tempo do fim. Não existe em nenhum lugar do mundo nenhum outro movimento o qual guarda todos os mandamentos e tem o poder dado por Deus de entender Daniel, Apocalipse, todas as profecias bíblicas. Esta não é uma igreja, este é um movimento de todas as igrejas se reunindo para buscar o conhecimento pleno da verdade de Deus e não viver segundo as tradições, as formalidades dos líderes religiosos de todas as denominações cristãs, mas sim viver segundo o assim diz o Senhor.
Você deve participar, não de uma igreja adventista, porque na verdade esta não é uma igreja, este é um movimento profético, o qual há lugar para todos os cristãos, os quais desejam viver a plena e sã piedade, a qual se encontra na palavra de Deus, não a qual se encontra nos corações e nas mentes de líderes, os quais não estão subjugados a Deus, mas vivem ainda o seu próprio eu e por conta disso colocam diante dos seus fiéis o seu entendimento e não o entendimento que vem dos céus. O Senhor Deus te convida a fazer parte do remanescente. O Senhor Deus te convida a fazer parte daqueles que guardam todos os seus mandamentos e têm o espírito da profecia. Você vai ser odiado e perseguido pelo dragão, mas você vai ser amado por Deus e exaltado pelo Senhor, pois aqueles que são humilhados, pois a palavra de Deus nos diz que este povo, o qual guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, ele vai ser perseguido pelo dragão e por todos aqueles que estão cheios do espírito do dragão. E a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no livro da profecia, nos diz no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que toda a terra vai se maravilhar após a besta, a qual recebe o seu poder e o seu trono do dragão. Portanto, se prepare para o mundo inteiro te odiar pelo fato de que você é amado por Deus. O Senhor Jesus nos disse, o Senhor Jesus disse para você, disse para mim, disse para a sua igreja, que o mundo inteiro te odiaria e me odiaria por conta do nome dele. Os que vão ser odiados pelo dragão e pelos servos do dragão são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, a compreensão de toda a profecia bíblica. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Deus, mais uma vez, bate a porta do seu coração e apela para que você tome urgentemente uma decisão nesses últimos instantes proféticos os quais estamos vivendo, de fazer parte da menina dos olhos de Deus. Pois chegou o tempo em que o Senhor, ele terá um só aprisco, e ele reunirá todas as suas ovelhas, as quais se encontram em todos os seus apriscos. Pois eis que o Senhor está a dizer: sai dela, de Babilônia, da confusão religiosa, povo meu, para que você não seja participante dos seus flagelos. Venha para o povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem o espírito da profecia. Esse é meu apelo para você, meu irmão e minha irmã. E eu convido agora você a fechar os seus olhos aonde quer que você esteja. Se não for possível fechar os olhos, ao menos esteja neste momento a falar com Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos porque em sua bondade o Senhor nos dá a profecia e o Senhor nos concede também no Espírito Santo o dom de interpretar a profecia. Nós agradecemos ao Senhor pela tua lei que é santa, é boa, é justa e é perfeita, e qual descreve o seu caráter que é santo, bom, justo e perfeito. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de fazermos parte do remanescente de Deus, o qual guarda os mandamentos de Deus e
tem o testemunho de Jesus, agora nós lhe pedimos, Senhor Deus, dai-nos o verdadeiro dom do Espírito Santo e guia-nos em toda a sua verdade. Não nos deixe desviar o pé para a direita ou para a esquerda, mas mostre-nos qual é o reto caminho e nos ajude a andar por ele, para a frente e olhando para o alto, para onde o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está não somente ministrando por nós, intercedendo por nós na presença do Senhor, mas também fazendo expiação no grande dia do Yom Kippur, a fim de dentro em breve, após terminar a expiação pelo seu povo, descer, juntamente com todos os anjos dos céus, a fim de levar para o reino da glória todo o seu Israel, quer o Israel literal do passado, mas também o Israel espiritual, o qual vive no presente. Em nome do Senhor Jesus, nos escute, em nome do Senhor Jesus, nos atenda. Não permita que venhamos a nos perder, não permita que fiquemos na confusão em Babilônia, por medo do ódio do dragão e dos filhos do dragão. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti, nós lhe agradecemos por todas as bênçãos as quais o Senhor já nos concedeu e ainda nos concederá. Amém. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, foi um grande prazer estar com você em mais um estudo do Apocalipse versículo por versículo. Que o Senhor Deus lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e misericórdia de mim neste mundo cheio de aflições. Mas lembre-se, meu amigo e minha amiga, meu grande irmão, minha grande irmã, que neste mundo nós teremos aflições e vivemos aflições, mas o Senhor nos diz que Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu, você e eu também venceremos. O céu está próximo. Já podemos escutar os passos de um Deus que se aproxima, já podemos escutar o sonido da trombeta de Deus, a qual no último dia há de tocar, e todos os mortos de Cristo hão de ressuscitar, não com corpos corruptíveis, não com mentes corruptíveis, cheios de pecado e de dor, mas sim com corpos e mentes incorruptíveis, com um corpo semelhante ao corpo do nosso Deus, do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem um presente para você e para mim, na sua pátria celestial, o qual os teus e os meus olhos, os teus e os meus ouvidos, os teus e o meu coração não viram, não ouviram, não subiu aos nossos pensamentos. Não perca essa oportunidade de viver diante do Rei da Glória. Não perca essa oportunidade de estar sobre o mar de vidro, adorando o Rei do Universo, juntamente com todos os anjos e todos os salvos de todas as épocas. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. E que o Senhor, o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nos conceda a cada dia mais e mais do que Ele tem para você e para mim. É o meu desejo e a minha oração. Amém.